Quem foge da sua missão corre ao encontro da tentação e, consequentemente, da perdição. Bom dia! Ou boa madrugada, como preferir. Cedo ainda. Tudo bem aí? Por aqui tudo ótimo. Se você é novo por aqui, já vou pedir para você fazer tudo isso aqui, ó. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha, deixa um comentário, divulga esse vídeo para seus amigos, familiares, nas suas redes sociais e vamos alcançar o maior número de pessoas para abençoar. Amém? Estamos falando sobre o rei Davi, o preço do prazer proibido, a história do adultério de Davi com Batseba, que a gente encontra lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11. Já vimos um primeiro vídeo, se você não assistiu, volta lá. Estamos fazendo uma série sobre o tanto que podemos aprender com essa passagem negra da vida do rei Davi, com muitos ensinamentos, muitos princípios para os nossos dias. Vimos que Davi ele começou a errar quando ele não estava onde ele deveria estar. Ao invés de ir para a guerra, ficou ocioso no palácio, de papo para o ar. E a gente aprende logo de cara com essa atitude de Davi, que quem foge da sua missão corre ao encontro da tentação e, consequentemente, da perdição. Já lemos na segunda-feira esse trecho, mas vamos ler novamente. Ele se encontra lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, quando a Bíblia diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Verso 3: Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Interessante que a gente vê nessa narrativa que Davi manda perguntar quem era. Aquele momento que Davi olha, vê aquela mulher tomando banho, era a hora de dizer não. Era a hora de deixar aquilo quieto. Mas não é o que Davi faz. A gente vê Davi usando do seu poder, da autoridade que ele tinha como rei, para usurpar um direito que não era de Davi. Davi não podia ter feito aquilo. E aí a gente tem um ensinamento muito poderoso. Às vezes a gente é investido de uma autoridade, seja em qual área for das nossas vidas. Pode ser ministerial, na igreja, pode ser numa empresa, num cargo que você tem. E aqui a gente aprende a discernir quando a autoridade é usada para usurpar limites, para conquistar algo que nós não temos direito,
ela passa dos limites. Invadir áreas e direitos que não são da nossa alçada por conta da autoridade que a gente tem. Ou seja, é usar a autoridade de modo errado. Há um debate teológico aqui nessa passagem da Bíblia, onde homens se perguntam: será que Batseba fez aquilo de propósito? Se insinuou porque sabia que o rei estava por ali? Nós não sabemos. Uns cravam categoricamente que sim, né? Dela se insinuar para estar com o rei. A Bíblia não fala isso. O que a Bíblia mostra é a questão da cobiça de Davi, que estava no lugar errado, no momento errado, propenso a fazer as coisas erradas. E isso é a primeira lição que a gente aprende desse texto. Estar no lugar errado, estar no lugar que Deus não quer que nós estejamos, é uma brecha que nós não precisamos e não devemos dar. Fato é que a cobiça de Davi, ela o levou a isso. E a gente tem um texto que fala bem sobre isso, né? De como que a gente lida com esse sentimento, com essa paixão. E a gente tem um texto lá no livro de Tiago, lá no finzinho da Bíblia, no capítulo 1, quando a partir do verso 12, Tiago nos dá uma advertência muito séria que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E aí ele dá uma chave aqui para gente, quando ele diz assim, a partir do verso 13: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não foi nada diferente disso que aconteceu com Davi, a cobiça no coração do homem. O pecado, ele não acontece da noite para o dia. Ele vai conquistando espaço no nosso coração, na nossa alma. E a gente precisa tomar cuidado, perceber os gatilhos. Sabe, a quebra de limites, ela acontece dentro de nós, quando nós não dominamos os nossos pensamentos. A gente precisa aprender a entender os gatilhos que nos levam ao ambiente da tentação, da provação. E a gente precisa estar atento a isso. Como eu falei, o diabo não tem pressa. E é interessante ver que esse Davi, que está sendo enredado pela própria cobiça, é o mesmo Davi que escreveu o Salmo 101:3. Quando no início do seu reinado ele escreve: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E Davi está agora, nesse exato momento, sendo levado por algo injusto que ele permitiu fazer espaço diante de seus olhos. Ele não identificou a brecha, ele não foi rápido em falar: aparta de mim esse mal, não me pertence, não é a minha mulher, eu não posso. E é isso que muitas vezes a gente precisa entender. 1 Coríntios 10:12 é um outro alerta, quando Paulo diz assim: aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. O que eu entendo com esses alertas, com essas questões? Que ninguém está livre.
por mais firme que nós estejamos na nossa fé, nós somos vulneráveis. Ninguém está livre. Sabe, aí eu penso nessa juventude de hoje. Ela está tão vulnerável aos ataques do mundo que a gente vive, tão cruel. E eu fico preocupado com eles. E eu lembro de uma orientação que Paulo dá a Timóteo, lá no segundo livro de Timóteo, no capítulo 2, quando ele diz assim, no verso 22, dando um conselho a Timóteo, o jovem Timóteo: foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Foge das paixões da mocidade. Jovens, cuidado. Os apelos são terríveis. Eu entendo que vocês hoje enfrentam muito mais tentações, provações, do que eu, por exemplo, na minha juventude, na minha mocidade. Os dias são maus. Ah, irmão, é só um namorinho, é só uns beijinhos. Ah, cuidado. Eu sei como são essas coisas. O diabo está de olho em vocês. É só uns beijinhos. É que nem forno, sabe? Liga em cima, esquenta embaixo. Eu sei como é que é isso. Eu sei como é que é isso. O preço do desejo incontido de Davi foi altíssimo. Foi altíssimo. Estou grávida. Algo que poderia ter sido evitado começa a virar um BO gigantesco. Uma mulher casada em adultério com o rei. Estou grávida. O que era só uma aventurinha administrável vai virar um BO gigantesco na vida de Davi. Como que será que Davi vai administrar isso agora? Ele vai se arrepender em tempo de reparar o seu erro? A consequência de não estar no lugar que Deus queria que ele estivesse? Será que Davi vai chamar Urias e pedir perdão para ele? E o que eu quero que você comece a entender é que uma negligência simples lá no início começa a dar início a um cenário pavoroso na vida do rei Davi. E eu quero finalizar hoje com um princípio que a gente encontra lá no Salmo 42, no verso 7, só a primeira parte, quando a Bíblia diz assim: um abismo chama outro abismo. O que será que vem por aí? Comecinho da semana que vem a gente vai continuar com essa história, recheada de ensinamentos para nós, para que nós não cometamos os mesmos erros de Davi. E fica uma questão. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Alguém que faz tudo isso, um homem segundo o coração de Deus? E aí a gente, no começo da semana que vem, começa a entender o caráter e a natureza de Deus para chamar esse homem de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Semana que vem a gente vê sobre isso. Fica com tudo isso e pensa. Não dê brechas, cuidado. O inimigo anda em derredor, procurando alguém para devorar. Que não seja você. Que o Senhor te abençoe.